Nós estamos aqui direto da nossa Paz Church de Caraguatatuba. Estamos ao vivo também pela fanpage do nosso Facebook, aqui pela internet. Alguns irmãos não puderam estar aqui, ainda estamos em quarentena, né? Alguns irmãos não puderam estar aqui, alguns nos assistem agora, outros vão assistir daqui a alguns dias. Mas é muito bom, queridos, poder contemplar a palavra do Senhor. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com a igreja, com os irmãos, com os jovens, com os adultos, com todos que estão aqui, sobre o propósito eterno de Deus para a nossa vida. Queridos, olha aqui para mim, preste atenção, entenda algo. Se o seu plano, os seus sonhos, se as suas ações não estiverem de acordo com o propósito eterno de Deus, se as nossas atitudes, se os nossos planejamentos, se os nossos sonhos não estiverem de acordo, de encontro, não forem de encontro ao propósito eterno de Deus, sinceramente, não tem valor nenhum. Tudo que você sonhar, tudo que você planejar, tudo que você pensar, tudo que você desejar, se não fizer parte, se não tiver alinhado ao propósito de Deus, o seu sonho perde o valor, o seu plano perde o valor. Porque muitos de nós sonhamos, planejamos, até desejamos algo, mas esquecemos de perguntar, de alinhar os nossos propósitos ao propósito de Deus. Muitos, preste atenção, entenda algo, muitos jovens, muitos cristãos vivem frustrados, vivem desapontados, vivem decepcionados. Sabe por quê? Porque os seus propósitos, os seus objetivos não se compartilham, não compactuam com o propósito de Deus. O fato de não conhecerem e não entenderem o propósito de Deus para as suas vidas fazem com que muitos vivam frustrados. Há uma grande dificuldade na vida, no entendimento da igreja dos dias atuais, de entender o propósito de Deus. É preciso compreender, queridos, olha aqui para mim, é preciso compreender por que eu vim ao mundo, por que eu estou aqui, qual o propósito da minha vida, qual é o propósito de estar vivo. E esse propósito tem a ver com a vontade de Deus. Se eu não compreender, se eu não entender qual é o propósito eterno de Deus para a minha vida, eu tenho a probabilidade de me tornar uma pessoa frustrada, decepcionada, desapontada, amargurada, frustrada. Quando eu não entendo esse propósito, a chance de eu virar uma pessoa triste e perdida é muito grande. Por isso é necessário, preste atenção, entenda algo, é importantíssimo entender qual o propósito eterno de Deus na minha vida. O propósito de Deus não tem a ver com a minha vontade. O propósito de Deus não tem a ver com o que eu quero. O propósito de Deus não tem a ver com o que eu desejo. Pelo contrário, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu sonho, precisa fazer parte do propósito de Deus. Porque se o que eu desejo, o que eu sonho, não faz parte do propósito de Deus, e eu me desalinho desse propósito, a chance de eu perder é muito grande. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus. Ou seja, preste atenção, uma pessoa que não entende o propósito de Deus na sua vida é uma pessoa que não tem
alvo, é alguém que não tem um objetivo, é alguém que não tenha uma intenção, porque quando nós entendemos o propósito de Deus, nós entendemos qual é o sonho de Deus, então eu tenho um alvo. Eu quero te fazer uma pergunta: qual é o seu alvo de vida? Qual é o seu propósito? Eu vejo aqui muitos jovens, e eu, como sempre falo, eu adoro pregar para jovens abaixo de 25 anos, porque nós, eu lembro quando eu tinha menos de 20 anos, 20 e poucos anos, que a gente tem inúmeros sonhos, inúmeros planos, projetos. A gente imagina todo adolescente, todo rapaz, toda moça com 15, 16 anos, independente da classe social que ele viva, na mente dele ele acha que quando chegar aos 40 anos ele vai ser rico, milionário, cheio de sucesso. Todos nós pensamos assim. E é legal pensar assim. Então é muito bom falar sobre propósito eterno para jovens e adolescentes, para quem tem menos de 20 ou 25 anos, 15, 16, 17 anos. Por quê? Porque isso é muito importante. Qual o seu propósito? Qual o alvo da sua vida? Qual o objetivo da sua vida? Para onde você deseja direcionar a sua vida? Talvez você diga: eu quero ser um astronauta, eu quero ser um médico, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero fazer aquilo outro, eu quero ser assim, eu quero ser assado. Glória a Deus por tudo isso. É muito importante você desejar ser tudo. Mas antes de você desejar ser alguma coisa, antes de você desejar fazer alguma coisa, qual a vontade de Deus dentro do seu propósito? Quando você para, preste atenção, quando você para e analisa os seus alvos, analisa os seus objetivos de vida, analisa os seus sonhos, analisa as suas convicções, será possível encaixar essas convicções, esses alvos e esses objetivos na vontade de Deus? A pergunta que eu quero fazer nessa noite é exatamente essa: é possível encaixar a sua vontade, os seus planos, os seus sonhos dentro dos planos de Deus? Talvez você me responda assim: pastor, mas quais são os planos de Deus para mim? Essa é a questão. Há um tempo na nossa vida que precisamos parar, refletir, perguntar e procurar entender qual o plano de Deus para a minha vida. Porque a partir do momento que você determina um alvo, que você entende um propósito, você tem um alvo determinado. Por que eu quero tal coisa? Um exemplo. Por que eu quero ser um médico? Por que eu quero ser rico? Por que eu quero ser bem-sucedido em tal área? Quando você entende o propósito, você começa a ter um alvo. Ninguém quer ser rico sem alvo, sem propósito. Porque todo mundo que quer alguma coisa, mas não tem um alvo, não sabe o que ele quer, não consegue chegar no meio do caminho, porque todo alvo, todo processo é duro, doloroso e difícil. E quando você não entende o sentido do propósito, você para no meio do caminho. Você consegue entender isso? Por isso é necessário entender que, assim como objetos fabricados e os seres criados têm um fim específico. Por exemplo, dá um exemplo. Para que serve uma geladeira? Para fazer gelo, para gelar, né? Não é assim? Um carro, por exemplo, para que serve um carro? Qual o propósito de um carro? Transportar a pessoa, né? 1, 2, 3, 4, 5 passageiros. E assim por diante. Uma ave, o propósito da ave é voar, o propósito do peixe é nadar, né? Tudo foi criado para um propósito. Todo objeto, todo ser, todo elemento foi criado para um propósito. E nós, homens, seres humanos, homens e mulheres, fomos criados para um propósito específico. Se você não sabia disso, fique sabendo. Você, eu, nós fomos criados para um propósito específico.
E esse propósito está aqui em Romanos capítulo 8, versículo 29, que diz: porque os que dantes conheceu também, os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha aqui para mim, queridos, preste atenção. O propósito eterno e o propósito principal de Deus para a vida do homem é que ele seja filho de Deus. Deus não tem como propósito que você seja pastor, pastora, obreiro, músico, médico, cantor, astronauta, rico, pobre. Deus não tem como propósito eterno nada disso. Todas as coisas que você adquire, títulos ou bens que você adquire, fazem parte do processo. Mas o propósito é sempre o mesmo: que o homem, aquele que ele conheceu antes da criação do mundo, seja a imagem de Cristo. O propósito de Deus, e o único propósito de Deus para a minha vida, é que eu seja filho de Deus. Você não pode fazer nada, ou melhor, você até pode fazer qualquer coisa, mas tudo que você fizer não terá sentido se você não alcançar o propósito. Você pode ser o pastor ou o líder mais conhecido da face do planeta, mas se você não for filho de Deus, você não alcançou o propósito. É como, por exemplo, entenda algo, vamos dar um exemplo. Você faz um acordo, daí vamos fazer um acordo nós dois aqui. É o seguinte: você vai trabalhar para mim por um ano, 365 dias, e dentro desses 365 dias eu vou te pagar 2 milhões de reais. Você trabalha os 365 dias, no último dia eu te dou 2 milhões de reais. Como é que você vai trabalhar esses 365 dias? Animado, né? Pô, quem nunca trabalharia animado por 2 milhões de reais? Todo mundo. Aí você trabalha, dá o seu melhor, faz tudo. Chega no último dia, no 30º, não vou saber falar, 30º, 75º dia, você fica sabendo que eu fugi e sumi com seu dinheiro. Qual foi o sentido do seu trabalho? A casa. Nenhum. Perdeu o propósito. Se você não alcança o objetivo final, não adianta nada o que você fez nos 365 dias. Se você, preste atenção, entenda algo, guarde isso no seu coração. Se você não atingir o sentido do propósito, não adianta nada que você faça. Não importa nada que você faça, não importa absolutamente nada do que você venha fazer, se o propósito eterno de Deus você não alcançar. E o propósito de Deus é que sejamos filhos dele. Amém, queridos? Amém. Preste atenção, ser filho não tem nada a ver com vir na igreja. Ser filho não tem nada a ver com ter uma religião. Ser filho tem a ver com nascer dele. Aqui nós vamos destacar nesse versículo 29 de Romanos 8, a palavra predestinou. Preste atenção, antes de você nascer, antes de você ser gerado, antes ao menos de você, do seu pai e sua mãe saber qual era o seu nome, você já tinha um destino. A palavra predestinação tem a ver com um destino definido. Preste atenção, entenda algo. Todos nós temos um destino, e o nosso destino é ser filho de Deus. Todo destino tem a ver com a nossa origem. E a nossa origem qual que é? Em Efésios capítulo 3, a palavra de Deus diz que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Bendito aqui, ó, Efésios 1, 3 ao 6. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também, entendam isso, queridos, olha, como também
nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus, para si mesmo, segundo a sua boa vontade, para o louvor da sua glória, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo. Amém, queridos? Olha só, preste atenção, olha que coisa interessante. Eu quero enfatizar isso aqui, porque quando você entende o seu propósito, quando você entende o que Deus quer de você, você consegue definir um alvo. E Deus determinou aqui, Ele predestinou que nós sejamos filhos. Queridos, preste atenção, você não pode aceitar ser nada mais, nada menos do que filho de Deus. Você não pode se conformar enquanto você não tiver a convicção, a certeza, a absoluta certeza pela fé de que você nasceu de novo, de que você se tornou filho dele, que você foi gerado por ele como filho de Deus. Você não pode aceitar nada. Você não pode como muitos infelizmente têm se vendido, você não pode aceitar se vender por bênçãos. Deus não quer te dar bênçãos, Deus quer te dar o dono da bênção. Deus não quer te dar milagres, Deus quer fazer você conhecer o operador de milagres. Você entende a diferença? Há uma diferença muito grande em alcançar, em ser tocado por Deus e ser possuído por Ele e nascer dele. Deixa eu te dizer uma coisa, você sabe de onde você veio? Talvez você diga assim, pastor, eu vim lá do Morro do Chapéu. Você que pensa que você veio do Morro do Chapéu. Eu nasci lá na Bahia. Qual cidade que você nasceu aqui mesmo? Ribeirão Preto? Limeira, eu vim de Limeira. Não, você não veio desses lugares. Deixa eu te dizer, você foi escolhido nele, você foi tirado dele. Queridos, preste atenção. Assim como biologicamente falando, todos nós fomos tirados do ventre das nossas mães, assim como nós fomos gerados de dentro, nós fomos gerados, formados de dentro da nossa mãe, do ventre materno, mas nós já existíamos. Eu costumo brincar, que às vezes a gente está brincando, eu, a Bruna, as crianças, aí entra no assunto, a Bruna fala assim, mas você me respeita que você sai da minha barriga. Eu falo, não, ele não saiu da sua barriga, eu coloquei na sua barriga, porque ele já existia em mim, há muitos anos antes da gente se conhecer. Porque o bebê, o embrião, ele está no pai há muitos anos antes de entrar na mãe. Então, a origem dele, ele passa pelo ventre, ele é gerado, ele cresce, ele é formado no ventre da mãe, mas ele está no pai. Assim é o mundo espiritual. Nós estamos na terra, nós estamos na igreja, que é a mãe, mas nós saímos de dentro do pai. Nós fomos gerados nele antes da fundação do mundo. Por isso que quando vierem, seja através de pessoas, seja através de situações, quando o diabo vier te oferecer qualquer coisa que te tire do propósito, não aceite, porque você foi gerado em Deus, você foi escolhido para ser filho, filha de Deus. Você foi eleito nele. Você não é um filho da terra, você não é um filho do diabo, você não é um filho largado, um filho órfão. Você é filho de Deus, você foi gerado nele, você saiu dele, ele te gerou. Essa é a tua origem. A nossa origem é celestial, a nossa origem é eterna. Deus nos escolheu para sermos filhos dele. Nós precisamos só nos encontrar nesse propósito. Todo homem, toda mulher, todo ser humano, todo indivíduo que entende quem é o seu pai, que entende qual é a sua origem, qual é o seu destino, ele não se entrega.
ele não se vende ao pecado, ele não se corrompe no mundo, ele não se entrega às concupiscências do mundo, porque ele não aceita perder a sua identidade. Vamos fazer uma analogia, vamos fazer uma ilustração. Vamos imaginar, dentro da nossa limitação de entendimento humana, vamos imaginar que você é filho biológico, nasceu tudo certinho, do homem mais rico do mundo. Que eu não sei se ainda é, mas até a última vez que eu li era o Bill Gates. Não sei se ainda é, mas se não for, não tem problema, ele continua sendo rico do mesmo jeito. Mas se não for o primeiro, é o segundo, o terceiro, continua rico. Mas vamos imaginar que você seja filho biológico do homem mais rico do mundo. E aí você já está com seus 30 anos de idade. Riquíssimo, porque filho de um bilionário é o quê? Filho de um bilionário é bilionário, né? Tudo é dele. E aí de repente chega alguém, preste atenção, e diz assim, Marcelo, preste atenção, assina esse documento aqui, que eu vou te dar, um exemplo, eu vou te dar um apartamento de R$1 milhão, mas para você assinar, você tem que deixar de ser filho desse teu pai, sendo que o teu pai, um apartamento de R$1 milhão para ele, é como se fosse um dinheiro do bonzinho, ele é tão bilionário que R$1 milhão para ele não é nada. Você trocaria a sua herança, você trocaria a sua paternidade de bilhões por uma de R$1 milhão? Porque você sabe quem é o teu pai, você sabe o que você tem direito. Como que você vai trocar? Preste atenção, como que você vai trocar 10 por R$1 milhão? Como que você vai trocar algo pequeno por algo muito maior, sabendo que o que você tem é muito maior? Assim é a nossa paternidade espiritual. Se você entende quem é o teu pai, Deus, se você entende que você é filho dele, que você foi escolhido por ele antes da fundação do mundo, se Deus já gerou você dele, você foi extraído dele, como você vai trocá-lo pelo pecado? Como pode você trocá-lo por algo que é infinitamente inferior? Ou existe algo que supere a grandeza de Deus? Ou existe algo que seja maior do que a glória de Deus? É claro que não existe. Mas sabe por que muitos têm trocado? Por dois motivos, ou um ou outro. Ou porque não entenderam, não sabem quem é o seu pai, ou porque não tem ainda se relacionado de forma verdadeira. E sabe por que muitos não têm conhecido o seu pai? Porque não têm conseguido se relacionar com ele. Sabe por que você não tem entendido o propósito de Deus para a sua vida ainda? Porque você tem tido dificuldade de se relacionar com ele. Você não tem tirado tempo para se relacionar com ele. Amém, queridos? Preste atenção, olha aqui para o pastor. Queridos, relacionamento com Deus não é vir no culto dia de domingo, não. Preste atenção, vir no culto de domingo é bom, é maravilhoso, faz parte da nossa vida, mas não é só isso. Relacionamento com Deus não tem a ver com dizer eu sou evangélico. De qual igreja? Igreja da Paz, da Igreja Batista, da Igreja Assembleia, da Igreja A, B ou C. Isso não é relacionamento com Deus. A igreja, ela vai te auxiliar para que você conheça o Pai, mas a sua vida, o seu coração, a sua entrega vai te proporcionar o entendimento e o conhecimento do seu propósito eterno. Muitos têm confundido, e isso é muito sério, muitos têm confundido fazer algo para Deus com ser filho de Deus. E é muito importante a gente enfatizar a parte B desse versículo aqui, e nos predestinou para, bendito Deus Pai, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Pastor, o que eu preciso fazer para ser filho de Deus? Há um processo. O propósito é ser filho, mas o processo
para se tornar filho, qual que é? Ser santo e irrepreensível. Ser santo e irrepreensível. E ó, eu quero enfatizar isso aqui, é uma afirmação que Deus está nos dando aqui. Primeiramente é preciso ser santo. Isso é muito importante. Você precisa entender o sentido de santidade. Olha aqui para mim que eu vou te explicar algo. Santidade não tem a ver com o tempo que você ora. Santidade não tem a ver com o tempo que você lê a Bíblia. Santidade não tem a ver com o tempo que você, os dias que você vai na igreja. Santidade não tem a ver com isso. Santidade tem a ver com o tempo que você passa longe do pecado. Ah, este irmão é mais santo do que este irmão, porque esse irmão ora mais tempo do que esse. Às vezes o irmão que ora 23 horas por dia é menos santo do que o irmão que ora meia hora por dia. Porque o irmão que ora 23 horas por dia, ele está mais perto do pecado do que o que ora meia hora. Santidade tem a ver com estar separado. Ser santo significa ser separado, ser diferente, separado do pecado. Amém, queridos? Santidade não tem a ver com tempo de igreja, não tem a ver com forma de falar, não tem a ver com forma de orar, não tem a ver com religiosidade. Ah, o pastor é mais santo do que o membro, não tem a ver com cargo, não tem a ver com título. Santidade precisa ser um estilo de vida. Deus quer que você seja santo. Só há um caminho, só há uma maneira, só há um meio de ser filho de Deus. E o processo para se tornar filho é se separar do pecado. É melhor, preste atenção, preste atenção e entenda algo, é melhor passar 24 horas sem orar, mas manter a sua vida sem pecado, do que você orar 1 hora, ou 2 horas, ou 5 horas, vir na igreja e depois no final do dia você pecar. É mais santo o que não se envolveu no pecado do que o que passou 23 horas orando e pecou na última hora. Porque santidade não tem a ver com tempo de igreja, não tem a ver com nada disso. Santidade tem a ver com renunciar ao pecado. Isso não quer dizer que não seja importante, pelo contrário, é muito necessária a oração, porque a oração é relacionamento, você vai entender e conhecer o coração de Deus. É muito necessário a leitura da palavra, porque você vai conhecer e compreender a vontade de Deus. É muito importante e necessário o jejum, porque você vai saber ali, através do sacrifício, receber a direção de Deus. É tudo muito importante, mas também perde o propósito. Tudo que você faz sem ser. Antes de você fazer, você precisa ser. Fundamentado nisso, por exemplo, nós entendemos porque tem tanta gente que se afasta da igreja. Ah, eu não vou mais neste grupo, nesta célula, nessa igreja, nisso ou naquilo, porque eu não estou tendo oportunidade de exercer o meu ministério. Eu não estou tendo a chance de fazer isso ou aquilo. Não que não seja importante nós desejarmos o ministério, nós desejarmos fazer a obra. Não que não seja importante eu desejar cantar, pregar, falar, evangelizar. Claro que é importante. Mas não é o mais importante. É mais importante, antes de eu fazer, eu ser filho de Deus. Você consegue compreender isso? Deus não quer que você faça nada para Ele, se você não for o que Ele quer que você seja. Deus não quer que você faça nada para Ele, se você não for aquilo que Ele deseja que você seja. Ou você é o que Ele deseja, ou não importa nada do que você faça. Não à toa que a palavra de Deus diz que chegará um dia que estaremos diante dele, e muitos dirão: mas Senhor, eu fiz isso, eu preguei, eu evangelizei, eu fiz assim, assado em teu nome. O que é que Jesus vai dizer? Eu não te conheço. Não importa nada fazer sem ser.
O seu propósito eterno não é fazer nada para Deus. O objetivo principal de Deus na sua vida não é fazer nada para Ele. O objetivo fundamental do Senhor não é que nós façamos nada, mas é que nós sejamos seus filhos. Você consegue entender isso, queridos? Isso é algo muito sério e importante de compreendermos. Isso é algo muito importante porque muitos têm colocado os carros na frente dos bois, muitos têm confundido o fato de fazer algo para Deus. Ah, mas se eu fizer para Deus, eu agrado a Deus. Não. Nada que você faça para Deus pode agradar a Deus se você não for aquilo que você está fazendo. Deus não se agrada do que eu prego. Deus se agrada do que eu sou. Amém, queridos? Deus não se agrada do que você faz para Ele. Deus se agrada do que você é. Deus quer que você seja algo muito além dos cargos, muito além dos títulos, muito além da religiosidade, do ativismo religioso. Ah não, Pablo, faz o seguinte, olha, vai, dobra os seus joelhos aqui, fica 1 hora, vai orar, e depois pega o carrom, vai tocar, que Deus está se agradando disso. Não. Foi assim que durante muitos séculos, muitos anos, a humanidade foi enganada nas indulgências pregadas pela Igreja Católica. E eu estou aqui abertamente, quem quiser me ouvir, se for católico, me perdoe, mas eu estou aqui abertamente para dizer, não tem reza, não tem penitência que você faça para Deus, que tire, que anule o propósito de Deus na sua vida. Ah, mas se você for agora e rezar 25 Pais Nossos, 55 Ave Marias, você está perdoado do seu pecado. Mentira! Olha, se você fizer hoje, agora vamos trazer para o nosso evangélico, faz, Odair, uma campanha de 7 semanas, que você está livre desse pecado e Deus vai te perdoar. Mentira! Não tem campanha de oração, não tem propósito de jejum, não tem nada que anule aquilo que nós devemos ser. E Deus quer que nós sejamos santos. A graça de Deus não se conquista por nada que a gente faça. Você não pode fazer nada para alcançar e conquistar a graça de Deus, a vida de Deus. Você entende isso? É preciso ser filho. É preciso entender o propósito dele para a sua vida. É preciso compreender. Eu quero compartilhar com vocês, e eu finalizo já daqui a um pouco. Há uma definição para o propósito de Deus. E nos textos que nós lemos, Romanos 8 e Efésios 1, podemos afirmar que o propósito de Deus é ter, o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Sabe qual é o propósito de Deus? Olha aqui para mim. É ter uma família com muitos filhos. E sabe qual é o bom dessa história? É que Deus quer que você faça parte dessa família. Deus quer que nós sejamos essa família. E essa família não tem a ver com denominação. Não há uma família, família da Paz Church, família da Batista, família da Assembleia. Não, há uma família única, filhos de Deus. Sabe aquela frase que muitos falam até de forma irônica e mentirosa, mas é a verdade. Somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Todos os que nasceram de Deus são filhos de Deus, irmãos de Jesus. Jesus Cristo é o nosso irmão primogênito. Ele morreu por nós para que nós fôssemos adotados pelo Pai através dele. O propósito de Deus é que você faça parte da família dele. Nós somos uma família muito grande. Essa família não tem a ver com a nossa igreja. Essa família não tem a ver com o Brasil. Essa família tem a ver com a eternidade. O propósito de Deus é ter uma grande família lá no céu. E juntos possamos celebrar e juntos possamos desfrutar da glória eterna de Deus
por toda a eternidade. É esse o objetivo eterno e principal de Deus. Por isso, não adianta a gente ficar brigando, discutindo qual que é a igreja certa, qual que é a igreja errada, qual a igreja melhor, qual a denominação melhor. Não, tudo isso é coisa do homem, isso é coisa do coração humano. O propósito de Deus não importa a igreja, a placa que nós fazemos parte. O que importa é sermos filhos de Deus. Esse é o propósito de Deus para a minha vida. É claro que é preciso congregar numa igreja, ter, né, uma vestimenta, podemos dizer assim, ter uma estrutura, né? Eu faço parte dessa denominação, eu tenho uma cultura junto com essa denominação, um estilo, nosso estilo aqui é esse, ó, tênis todo colorido, calça jeans. Já tem outras que tem um estilo de todo social, as irmãs tudo com saia lá no tornozelo, outros que gostam do estilo todo cheio de tatuagem. Cada um tem o seu estilo, não importa o estilo, o que importa é que somos todos filhos de Deus. Aqui nós temos o nosso estilo. Domingo passado foi Santa Ceia e eu gosto de fazer de propósito, para quebrar a religiosidade. Santa Ceia, domingo passado eu vim ministrar Santa Ceia de bermuda. E quem que acha ruim, que ache. É o nosso estilo. Cada um tem o seu estilo. Mas o estilo, se não vai contrário à palavra de Deus, não tem problema. O propósito de Deus é que sejamos uma grande família. Você quer fazer parte dessa família? Levante a sua mão. E aqui eu quero enfatizar, né, sobre a importância da unidade. Há uma unidade, o propósito de Deus. O processo desse propósito é a unidade. Unidade significa dizer o mesmo objetivo. Nós somos, preste atenção, unidos. Uma igreja unida é uma coisa, uma igreja em unidade é outra. A unidade quer dizer o mesmo objetivo, o mesmo propósito, o mesmo sonho. Então, o propósito de Deus é esse, que sejamos uma igreja em unidade. Aí Deus fala também, né, sobre muitos filhos, quantidade. Eu creio, olha aqui para mim por favor, eu creio que seremos uma igreja com muita quantidade de pessoas. Eu vejo uma multidão de pessoas, né, caminhando junto conosco. Paz Church de Caraguatatuba, Igreja da Paz, como você quiser chamar. Nós teremos uma igreja com muitos servos, filhos santos, amáveis, verdadeiros, generosos. Amém, queridos? Essas características, essa grande multidão de pessoas, essa grande quantidade de filhos, nós vamos fazer parte dela. Não para nós nos acharmos alguma coisa, não, mas porque nós precisamos, né, compartilhar, nós precisamos colaborar, melhor dizendo, com o crescimento do reino. Quanto mais vidas, olha aqui para mim, quanto mais pessoas nós colocarmos na igreja, quanto mais pessoas nós agregarmos na igreja, no corpo de Cristo, na nossa denominação, mais nós estaremos colaborando com a família de Deus, com os filhos de Deus, e nós seremos uma igreja muito quantitativa, com multidões de pessoas. Eu já nos vejo com grande multidões de pessoas. Eu já consigo ver, olha aqui para o pastor, queridos, eu quero declarar isso para vocês. Eu já consigo ver multidões de pessoas chegando assim na porta do nosso novo templo, chegando na porta não tendo espaço para entrar, e nós sendo obrigados a dividir 2, 3 cultos por domingo, porque tem muita gente e não podemos comportar tanta gente. Esse é o propósito de Deus. Esse sonho precisa fazer parte do seu coração, porque quanto mais vidas você ganha, você está colaborando com o propósito, com o objetivo de gerar filhos. Deus não deseja parar em você. Deus deseja que nós multipliquemos o seu reino. Amém? E eu finalizo aqui, né, a nossa qualidade como filho. Ele disse que o propósito dele, Romanos 8:29, diz sobre sermos semelhantes a Jesus. Deus quer que você seja um filho de qualidade, um filho amável, um filho
servo, um filho verdadeiro, generoso, íntegro. Deus quer que os seus filhos sejam filhos de qualidade. E eu finalizo, fica de pé em nome de Jesus, declarando o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Deus quer unidade, qualidade e quantidade. Amém, queridos? Deus quer quantidade. Deus quer qualidade. E Deus quer a unidade da igreja. E a pergunta é: Deus pode contar com você? Amém. Essa qualidade depende de você. Porque depende da sua entrega. Essa unidade depende de você, depende da sua disposição de ter o mesmo propósito. E essa quantidade depende de você. Depende de cada um de nós. O nosso empenho, o nosso esforço de levar Jesus na vida das pessoas. Então, todo esse processo depende de cada um de nós. Amém, queridos? Não vamos encerrar aqui ainda, mas eu quero finalizar aqui pela internet. Você que me assistiu, guarda essa palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus.